Nós nos conformamos com algumas situações na nossa vida e pegamos aquele conformismo como uma muleta, uma desculpa, uma história que é real. Real. Quando é uma história real é muito perigoso. Eu sou a Carol Tormena, caso você tenha caído aqui de paraquedas. E aqui eu falo sobre prosperidade com propósito, mas eu criei essa série de vídeos agora, que você, se não viu o primeiro sobre procrastinação, é só procurar aqui no meu canal, porque esse é um assunto em que muitas pessoas têm dificuldade de superar. Eu trago porque ele tem tudo a ver com prosperidade e propósito. Se a gente não quebra essa questão do procrastinar, a gente não prospera, a gente não vê o propósito das coisas. E nessa série de vídeos que eu estou trazendo para você, eu estou trazendo alguns aspectos e a proposta é uma palavra-chave para cada vídeo, para que você possa levar para o seu dia a dia e causar transformação, né? Que esse é o propósito, é que você de fato viva essa prosperidade. O aspecto que eu quero trazer para você nesse vídeo, e a palavra-chave hoje é conformismo. O que é o conformismo? Ou podemos chamar até de aceitação aqui. Mas a aceitação, ela tem um sentido ambíguo, ela é boa por um lado, o conformismo já não tanto. E para que você entenda bem, eu quero trazer a história que foi compartilhada comigo pelas redes sociais. Essa pessoa chegou para mim e falou assim: Carol, eu tenho vontade, né, de viver essa prosperidade verdadeira que você fala no seu canal e que me dá essa vontade até de tentar ter a minha renda própria, porque hoje, e daí ela conta a situação dela, ela tem 4 filhos e ela decidiu criar os filhos, então ela teve essa vontade no coração dela de mãe, falou, eu vou parar de trabalhar, teve essa oportunidade que eu sei que nem todos têm, o marido trabalha, ela fica em casa criando os filhos, só que chegou num ponto em que os filhos cresceram um pouco e ela tem vontade de trabalhar, mas ela não tem vontade de sair de casa. Ela não sabe, talvez nem admitiu ainda que talvez ela quisesse continuar nessa mesma situação, porém com uma renda que ela gerasse. O que acontece é que ela veio para mim falando assim, Carol, mas aí que tá, eu tenho vontade, mas eu não vejo como, eu não sei o que fazer, eu não enxergo, e eu não quero abrir mão disso, enfim, eu não sei se é para mim, né? Quando a gente fala em prosperidade com propósito, na prosperidade verdadeira que eu trago o conceito. Por que eu respondi para ela, né? E até compartilho com você aqui agora, e por que eu sei que dá certo? Primeiro, nós nos conformamos, aqui tá a palavra-chave, com algumas situações na nossa vida e pegamos aquele conformismo como uma muleta, uma desculpa, uma história que é real. Quando é uma história real é muito perigoso, porque de fato ela tem a situação de 4 filhos. Imagina, criar um filho já é difícil, imagina 4. Criar 4 filhos, ela pode estar naquela situação de se dedicar a eles. Então, provavelmente, a cabeça dela pensa assim, nossa, quanta gente gostaria de estar no meu lugar. Eu não posso abrir mão disso. Seria ingratidão, geraria culpa nela. Provavelmente, ela tem um pensamento de culpa por trás e ela se conforma com aquela situação. Entendeu onde entra o conformismo? Tá, Carol, e como que esse conformismo afeta ou estimula a procrastinação? Eu falei no vídeo anterior que a procrastinação não é só quando você começa algo e não acaba. Isso é uma fase. Mas tem algo antes, em que a pessoa, ela tem o desejo de fazer algo, o desejo está nela, e ela permanece com esse desejo, só que ela não fez nada a respeito. Isso também é procrastinar. Talvez você fale assim, mas por que isso é procrastinar? Não tem tanta coisa que a gente pensa na nossa vida que a gente gostaria de fazer e não faz? Claro que temos, só que a gente tem o poder da decisão. A gente olha para a situação, faz o discernimento, decide, isso é para eu fazer ou não é para eu fazer? E aquilo sai da nossa cabeça. Uma vez que você decide sim ou não, aquilo deixa de ser um problema. Agora, se o pensamento é recorrente na tua mente, se você continua desejando aquilo, volta e meia vem uma vontade, um pensamento, e você não faz nada a respeito, nem decidiu ainda o que sim ou que não, fica levando ali, tipo, vamos ver mais um tempo, vamos ver como é que fica. Isso é procrastinar. No caso dela, ela procrastina com o
conformismo. Ela fala assim, então tá, já que isso pode me causar uma culpa, né? Já que eu posso me sentir culpada, já que eu posso estar sendo ingrata, já que eu posso estar desperdiçando uma oportunidade, o que eu vou fazer? Eu vou aceitar. E daí, em vez dela olhar para aquilo como um conformismo, ela usa a palavra aceitar. Não, eu preciso aceitar essa situação, porque aí ela começa a procurar o lado bom das coisas, claro, e isso é muito importante, mas ela está usando para reforçar algo da procrastinação. E aí é que tá aonde pega muita gente. A gente não tem que se conformar com algo que pode ser melhor, que a gente pode fazer melhor. Porque assim, ó, eu não conheço a história dessa mulher, mas eu conheço várias histórias. E se essa mulher, tudo bem, ela tem uma missão dentro de casa com os filhos dela, tem, e super importante, isso não deveria ser um problema, não deveria competir mentalmente com outras oportunidades, porque isso já por si só é uma missão importante, certo? Agora, se existe nela um incômodo que faz com que ela pense de outra forma, será que não tem ali um dedinho de Deus cutucando e falando, olha, eu sei que a tua missão é importante, mas você pode mais. Você não precisa ter só isso, porque Deus, ele é maravilhoso, ele nos capacita para muito mais do que a gente imagina. Ele não vai te cutucar, te permitir um incômodo se você não for capaz de algo mais. Percebe? Talvez até então, na tua vida, foi o suficiente, mas a gente não para de crescer nunca e a gente nem deve parar de crescer. Talvez até então tenha sido o suficiente, mas a partir de agora eu posso mais, e se eu posso mais, o incômodo vem. Então eu vejo o incômodo como algo muito positivo, algo de Deus, que a gente tem que... É um combustível, como se tivesse ele acendendo uma chama para fazer algo, sabe? Por isso que o conformismo, ele não é bom, porque você faz o quê? Ignora aquilo, deixa quieto e vai passando, e aquilo tende a trazer mais culpa, tende a trazer ansiedade, tende a trazer angústia. Por quê? Porque a gente está ignorando um chamado. Então é preciso olhar com esses olhos para os nossos incômodos. Em contrapartida, se a gente der ouvido para esse incômodo, a gente acaba terminando com o conformismo, com aquela aceitação ali. Então seria meio que um antídoto você escutar mais. Peraí, deixa pelo menos eu pensar, eu cogitar essa hipótese, porque eu te garanto que tem uma solução. Eu te garanto isso porque não sou eu, não é você que encontramos a solução de tudo sozinhos. A gente encontra a solução quando a gente está conectado com Deus. É Ele que nos abre a inteligência. É Ele que faz com que a gente veja as oportunidades, que a gente crie. É por isso que eu tenho essa certeza de que existe um caminho. Para essa mulher, para você na tua situação, existe. E eu já vi tantas pessoas mudando situações de uma forma que elas jamais imaginariam e que se elas tivessem se privado, se limitado pelos próprios pensamentos, sem se abrir para a graça de Deus, não teriam chegado onde chegaram. Então eu sei que para você também tem algo muito maior. Só que primeiro você precisa acreditar nisso. Você precisa, mesmo, olha o tamanho da fé aqui, mesmo sem enxergar o como isso é possível para mim na minha realidade, mesmo sem enxergar, acreditar que tem algo, um caminho para você que Deus prepara. Deus prepara você para o caminho. Então, o caminho, na verdade, ele é secundário. Se você está preparado, se você está recebendo a graça, você pode ir por aquele caminho, você pode enxergar um caminho melhor do que aquele. O fato é que você faz diferença no caminho.